Olá, meu nome é Júlia e venho apresentar o projeto integrador para a licenciatura 3 da Univesp com o título Dificuldade de aprendizagem, inadequação metodológica, análise dos impactos pós-pandemia. Os integrantes desse grupo são Carlos, Carolina, Denise, Júlia, Maria, Marisa e Viviane. Então vamos lá. Para desenvolvimento desse projeto, nós tivemos a temática definida a partir do tema norteador, que foi perspectivas sobre as dificuldades de aprendizagem versus inadequação metodológica. Desse tema, foi definido um contexto específico para o trabalho, o pós-pandêmico. A justificativa é por conta dos grandes desafios ao corpo docente, discente e aos pais na adaptação ao novo modelo de ensino e as consequências advindas desse, nesses quase 2 anos em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. Além disso, tomou-se em conta a questão das metodologias usuais versus as metodologias ativas. Como todo mundo precisou se adaptar aos efeitos causados pelo distanciamento e isolamento social e com o fechamento das escolas, o ensino passou a ser realizado à distância. Então, as metodologias precisaram ser revistas e adaptadas. Por último, a análise das dificuldades encontradas pelos professores nesse período. Dessa forma, definiu-se os objetivos do trabalho, que foram analisar as principais dificuldades enfrentadas pelo professor no contexto definido, verificar quais as metodologias aplicadas no ensino à distância e suas adaptações, descobrir quais recursos e ferramentas disponibilizadas nesse processo, além de verificar o engajamento e participação dos alunos durante determinado contexto, suas consequências e mudanças que se tornaram eficazes. Ademais, o projeto ainda apresenta um plano de aula que visa propor readequações nas aulas presenciais através do aproveitamento e aprimoramento dos recursos tecnológicos disponibilizados no modelo à distância, aplicado a metodologias alternativas. A metodologia para a obtenção dessas informações foi a seguinte: foi desenvolvido um questionário de pesquisa qualitativa voltado a professores de ensino fundamental de várias disciplinas, a fim de se obter uma visão ampla do contexto trabalhado e das necessidades a serem expostas. A pesquisa foi realizada em uma escola de rede pública de ensino, situada no município de Luiz Antônio. De maneira a abordar os problemas relacionados à metodologia aplicada durante e após o período de pandemia, foram feitas as seguintes perguntas. No que o ensino à distância, desenvolvido às pressas durante a pandemia, mudou a forma de ensinar hoje? Em relação às dificuldades de aprendizagem mais recorrentes, na sua disciplina, que métodos você acredita que seriam eficazes para melhorar o nivelamento e acompanhamento desses alunos? Outra pergunta: quais as maiores dificuldades que você encontra para aplicar metodologias ativas no ensino usando os meios tecnológicos? Em comparação ao ensino presencial, como você avalia a eficácia do ensino à distância? O que seria necessário para melhorar essa modalidade de ensino, na sua opinião? E por último, qual a sua opinião sobre as aulas invertidas, uma metodologia ativa que a gente trabalha nesse projeto? A partir desse questionário direcionado ao corpo docente da pesquisa, buscou-se analisar as principais causas e efeitos do ensino-aprendizagem e sua relação com o ensino à distância, dentro desse contexto pós-pandêmico. E os resultados podem ser verificados através de algumas respostas que tivemos. Na unidade escolar em que ministro aulas, não há recursos tecnológicos. No entanto, adquiri jogos que auxiliam na aprendizagem matemática, o qual são utilizados de acordo com o conteúdo proposto. As circunstâncias do ensino à distância realizado no decorrer da pandemia foram caóticas e improvisadas, as quais realizava gravações de videoaulas e postava em grupos de alunos no aplicativo WhatsApp. Com o retorno das aulas presenciais, realizo constantes retomadas de conteúdo e sinto falta de recursos tecnológicos, os quais auxiliem na elaboração de aulas diferenciadas. A tecnologia foi desenvolvida às pressas durante a pandemia, porém já havia necessidade de investir em novos métodos de ensino como ferramenta necessária para o desenvolvimento do conhecimento. No contexto da educação moderna, são inovações que poderiam tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas. E a última opinião e resposta obtida foi: a aula invertida é uma opção inovadora para colocar o aluno como protagonista no processo de aprendizagem. Na minha opinião, apenas a aula expositiva não atende às demandas das novas gerações. Para embasar nossa avaliação e análise dessas informações obtidas, a fundamentação teórica do projeto discorre e aprofunda conhecimentos que envolvem
a pandemia e a educação, sua relação, impactos e mudanças, a questão da tecnologia no ensino à distância, demonstrando poder e abrangência no sistema tecnológico, e ainda contou com estudos de metodologias ativas, com ênfase na metodologia de aula invertida, a qual é a base do desenvolvimento do nosso plano de aula. E falando no plano de aula, nosso projeto contou com o desenvolvimento de uma aula com o seguinte tema: aspectos comparativos dos diferentes grupos de planta. Esse plano foi voltado para alunos do 5º ano de ensino fundamental e tem o objetivo de ensinar o aluno a utilizar a tecnologia como fonte de estudo, além de identificar as plantas do cotidiano e, por último, apresentar essas estruturas e características dessas plantas para a turma. Tudo isso usando o método de sala de aula invertida, para que o aluno se desenvolva sua autonomia, a responsabilidade pelo estudo antecipado e a capacidade de apresentação e argumentação em sala de aula. Para isso, a aula foi planejada da seguinte forma: os alunos tinham que baixar o aplicativo PlantNet, disponível gratuitamente. Os alunos tinham que fazer a identificação de plantas e vegetação presentes no seu cotidiano. Como o aplicativo fornece o nome da planta em questão, a partir do nome, esse aluno deve buscar informações e características sobre a vegetação, para, posteriormente, expor essas informações obtidas em sala de aula. Com isso, espera-se que os alunos sejam efetivados após a análise das principais características obtidas por todas as plantas, abertura de questionamentos e interação em grupo. Os resultados gerais do projeto. Apesar dos resultados revelarem a situação e realidade exposta por uma determinada escola, o questionário levantou questões comuns a várias instituições de ensino do Brasil, no que tange a falta de estrutura digital, que foi potencializada pelo contexto estudado, a qualidade da internet, visto que existem alunos que não têm acesso próprio e nem na escola. A metodologia educacional usual e sua adequação, ou seja, a dificuldade na utilização da metodologia usual de modo híbrido, além da necessidade emergencial de adequação que foi necessária durante esse período. E a atenção e motivação dos alunos, que, vindos da geração conectada, exigem uma constante renovação e adaptabilidade para se tornarem mais atrativos. Os itens levantam as causas e impulsionam a busca por soluções que envolvam a adequação metodológica, a melhoria nesses sistemas digitais de acesso à internet e o fomento de cursos de formação continuada a esses professores, que têm que se adaptar constantemente. Já os resultados obtidos pelo plano de aula, quando testamos e aplicamos no público-alvo dessa pesquisa, se mostraram também bastante positivos. Por se tratar de uma atividade diferente, fora de sala de aula, com professor mediano, ambas as partes foram motivadas pelo resultado. Nosso trabalho mostra que a tecnologia já faz parte do dia a dia desses alunos e, como meio de comunicação e interação social, deve ser incluída como um instrumento facilitador e motivador do aprendizado. Como são nativos digitais, as tradicionais aulas expositivas já não são suficientes para mantê-los engajados no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, na atualidade, a escola precisa incluir no currículo a alfabetização digital, através do qual o aluno utiliza os meios tecnológicos não só como forma de entretenimento, mas também, desde cedo, como fonte de informação e saberes. Por último, mas não menos importante, o contexto da pandemia evidenciou a urgência nas adequações educacionais, no qual o professor passe a atuar como mediador e o aluno como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E enfatizou a importância da aplicação de novas metodologias ativas como instrumento de engajamento e adequação aos estudos.